A paz do Senhor, amados, mais uma vez estamos aqui para poder então trazer mais uma palavra. Amados, há um poder muito grande na resiliência. A resiliência, Jesus Cristo disse: resiliência é o meu código de honra. Resista ao diabo. Resista ao diabo. Amados, o diabo tem uma estratégia para que nós desistamos da nossa cura divina. Eu estou a falar de cura divina. Esta é uma sequência de lives que eu vou fazendo acerca de cura divina, para que você prepare o teu coração para receber a cura divina. Como eu expliquei, a cura divina começa pela nossa alma. A cura começa por dentro. Não se vê o processo, um processo de maturação, um processo que começa por uma semente. Jesus Cristo semeia no nosso coração. Nós, quando ouvimos a palavra, ouvimos a verdade, então nós somos libertos pela palavra e então recebemos, se nos arrependemos do nosso pecado, Jesus Cristo, então, Ele é poderoso para nos perdoar os nossos pecados e então recebemos a salvação e vida eterna. Passamos a ser feitos filhos de Deus por adoção. Então, é esse processo que todos nós precisamos para ressuscitar dos mortos. É uma ressurreição espiritual, é a doutrina da ressurreição dos mortos, espiritualmente falando. Então, Deus, Jesus Cristo, nos levar para operar no sobrenatural do amor do Pai. E este processo é a cura da nossa alma. Tudo começa por aqui, tudo começa pela alma, tudo começa por dentro, tudo começa por uma semente de salvação e vida eterna, uma semente que Jesus Cristo semeia em nós, uma semente de vida, uma semente de trigo. Então começa assim, a cura da nossa alma começa por uma semente. Jesus Cristo diz lá em Marcos 4, ele diz que o reino de Deus é semelhante ao agricultor. Então o agricultor semeia o que? A boa semente. A boa semente é a semente de trigo. Todos aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, recebem a semente de trigo, a semente de salvação e vida eterna, e são então ressuscitados dos mortos, passam a ser feitos filhos de Deus. Não só criaturas, mas também filhos de Deus. E a cura começa por aqui. A cura da nossa alma começa pela ressurreição da nossa alma. E a cura da alma atrai a cura do corpo. Quando nós recebemos a salvação e vida eterna, nós se perseverarmos na fé, buscando o Senhor e obedecendo a sua palavra e fazendo a sua palavra, construindo a nossa vida na rocha, toda enfermidade que nós temos, enfermidade quer seja da mente, enfermidade do corpo, enfermidade na alma, enfermidades na família, relações, enfermidades de marido e mulher, enfermidades financeiras, enfermidades financeiras vêm por vários lugares, vem de falta do emprego, nós não estamos qualificados e não conseguimos encontrar o emprego que vem de encontro à nossa necessidade. Então a maldição é de muitas áreas, mas Deus, o Espírito dele, quando entra em nós pela essa semente de salvação e vida eterna, começa um processo de cura que é instantâneo e depois vai havendo progressivamente conforme nós formos cooperando com Jesus Cristo. Então vamos então entrando por esse processo que é um processo de cura progressivo, mas dependendo agora de nós. Jesus Cristo já fez, mas agora para crescermos com Ele e para sermos curados mais ainda, e essa cura abrange toda a área da nossa vida, nós temos que cooperar com Ele nesse processo de salvação e vida eterna, da semente da vida, de salvação e vida eterna que entrou em nós. A cura começa por esta semente. Cabe a você e a mim a cooperar com Ele para que a cura seja uma cura que
permaneça, para não perdermos a cura, para que a semente que entrou em nós não mora, porque se a semente que entrou em nós morrer, então nós perdemos a cura que é a salvação, a vida eterna, e depois vem outros tipos de enfermidade. Mas se nós continuarmos como bons discípulos a construir a nossa vida na rocha, ouvindo a palavra, obedecendo a palavra e construindo a nossa vida, moldando a nossa vida toda pela palavra, então a cura vai sendo uma cura progressiva e efetiva. E é aqui onde todos veem a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. É aí onde todos veem a glória de Deus na nossa vida, porque vimos de repente aquela pessoa era assim e há transformação. Jesus, quando entra na nossa vida, não é para nós permanecermos o mesmo, é para fazer diferença, é para nós passarmos da velha criatura para uma nova criatura. Então você entenda o processo da cura divina. Nós estamos numa campanha de preparação para você receber a tua cura, que começa pela salvação e vida eterna. Se você nunca recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, aqui está um momento. Ouça a palavra e faça a decisão. O seu poder de decisão. Jesus, hoje, para que você receba a tua cura, Deus te põe à frente a morte e a vida, o bem e o mal. Leia Deuteronômio capítulo 30, a partir do versículo 11 até 25. Leia o que lá diz. Jesus está a dizer que a palavra, que a palavra que ele te está a dizer hoje, não está no céu para você dizer, eu tenho que voar até o céu para ir buscar a palavra. Que a palavra que ele te está a ministrar hoje não está no alto mar para que você justifique perante ele. Eu não pude buscar a palavra porque eu não sei nadar. Se eu nadasse para ir ao meio do oceano, eu iria afundar. Por isso é que eu não pratiquei a tua palavra. Ele está a dizer, a palavra está bem juntinho de ti. Hoje você acedeu a essa página, você está a ouvir a palavra. Então é uma questão do poder de decisão, de seguir a Jesus ou de seguir o inferno. A morte, a vida, o bem, o mal. Ele está por diante de ti. Durante esta ministração, se você decidir escolher o bem, então você receberá o galardão. A cura divina começa em si através de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas assim que quando nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, vem a perseguição. Amados, nós não podemos pregar o verdadeiro evangelho se nós não pregarmos tudo aquilo que faz parte de Jesus Cristo. Jesus Cristo diz, neste mundo tereis aflição, mas tendes bom ânimo porque eu venci o mundo. Ele diz também que muitas podem ser as nossas aflições, mas ele nos livrará de todas. O inimigo trará desafios de todas as vertentes. Astutas ciladas vão vir de todas as vertentes. Mas sai-te, repreende no nome de Jesus. Vão vir de todas as vertentes. Mas ele te deu poder e autoridade para expulsar demônios, para poder repreender o inferno. Porque o galardão que vem quando você recebe o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de tua vida, vem com a autoridade do crente. Então a autoridade do crente é sobre os demônios, sobre o inferno, sobre a morte, sobre o pecado, sobre a maldição de Adão e Eva, sobre a maldição hereditária dos pais, sobre a tua própria maldição, que é a vontade do caráter, a vontade do eu, que não dá lugar a Deus para trabalhar na tua vida. Então Deus te dá poder e autoridade sobre todos esse mal, sobre o pecado. Ele nos fez mais do que vencedor, sobre o inferno ele nos fez mais do que vencedor. Ele restituiu-nos a glória dele, ele restituiu a glória que tinha sido roubada, que é a autoridade de Deus no Adão, que o Adão deixou que lhe foi roubado. Ele restituiu-nos a nós. Então é preciso você aprender as estratégias, os métodos de Deus para potencializar estes galardões, para potencializar estas armaduras e ser mais do que vencedor e vencer o inferno aqui na terra, vencer o mundo aqui na terra, vencer o pecado da tua vontade aqui na terra, ouvindo a palavra e praticando a palavra e usando a armadura de Deus para combater o bom combate. Você tem que entrar na batalha espiritual, porque está escrito que o reino de Deus é tomado
chamado à força. Então você tem que entrar na guerra espiritual, você tem que estar na linha da frente, apresentar-te no quartel general, juntamente com o único pastor, o grande general Jesus Cristo. Ele é o nosso capitão. O quartel general é no trono da graça de Deus. A armadura que as nossas armas é a palavra, a nossa armadura é a fé, pela qual nós vamos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então nós temos que revestir-nos da armadura de Deus para resistirmos no dia mau, para que nós não voltemos a estaca zero, para que nós não voltemos a deserto. Então Jesus Cristo diz: a resiliência é o meu código de honra. Nós temos que aprender a ser resilientes. Só resiliente, porque o diabo é teimoso, mas Jesus diz: eu sou persistente. Ele é teimoso, mas Jesus Cristo diz: eu sou persistente. Então ele requer de nós resiliência para nós resistirmos ao diabo. Ele diz: resista ao diabo, porque o diabo vem te cutucar para te fazer voltar ao deserto. Mas se você resistir a ele, nada nem ninguém poderá ser contra ti, porque Jesus Cristo, ele vai te manter, ele vai te sustentar, ele vai te ajudar, ele vai batalhar por ti, ele vai combater o bom combate para ti. Ele não dorme, ele não tosqueneja, ele vai até o fim contigo e ele te galardoará no final. Vamos ver aqui um exemplo de persistência, amados, um exemplo de resiliência. Aqui o cego de Jericó, falamos há bocadinho da cura divina do cego de Jericó, mas já vimos que Deus tinha um plano para ele. Ele estava em pecado. O pecado, a enfermidade da cegueira dele é derivada ao pecado em que ele estava. Então, Deus requeria o que é dele? A fé. E essa fé ele já tinha nele, porque ele desejava a cura. E ele, quando ouviu que ia falar que é Jesus Cristo, ele então começou a batalhar pela sua cura. Ele queria tomar posse da sua cura. Mas olha o que aconteceu. Para impedir que ele recebesse a cura dele. Vamos ler aqui. O cego de Jericó está em Marcos. Eu tinha lido na outra passagem, na outra versão. Vamos ver Marcos 10, a partir do versículo 46. O cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos a uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Ora, maldição! Ele era cego, não tinha ninguém que cuidasse dele, e ele estava no caminho a mendigar, a pedir esmola para o sustento dele. Quanta maldição, amados! Por causa do pecado. Não se sabe se é hereditária ou se dá vontade própria. Deus está a dizer o pecado da vontade própria. Mas aqui ele se arrependeu, porque ele desejou a cura. Quando nós desejamos a cura divina, é porque nós nos arrependemos do pecado em que nós estamos. Então isso glorifica o nome de Deus. Isso atrai a misericórdia de Deus. E aqui é exatamente isso que atraiu a misericórdia de Deus para ele, porque o inimigo levantou-se para impedir que ele recebesse a cura divina. Está aqui. E no versículo 47, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam. A multidão estava a repreender. Repreendiam para quê? Para que ele não falasse em Jesus, para que ele se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Resiliência. As pessoas que estavam a dizer a ele: cala-te, não eram as pessoas, eram demônios que estavam a usar-se das pessoas para impedir que o cego Bartimeu recebesse a sua cura. Mas ele resistiu ao demônio. Ele não calou a boca. Ele foi até o fim. Enquanto Jesus não respondeu, ele não calou. Porque é este hino: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e acrescentadas estas coisas me serão. Aleluia, aleluia.
uia. Batei, batei e abri-se-vos-á. Busca e encontrareis. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Então aqui o que é que ele fez? Ele bateu, ele clamou, ele não parou enquanto ele não ouviu a resposta, ele não teve uma resposta de Jesus. E isso é resistir ao diabo. Se você está enfermo e você tem buscado, mas tem levantado barreiras que têm impedido que você receba a resposta de Deus, tem impedido que você receba a cura divina, então você não desista, não desanima, vença a opressão, vença as investidas do diabo, continua a bater no trono da tua graça, da graça do Pai, não cale a boca, continua a clamar, continua a buscar, continua a bater e persevere nisso, que o Senhor Jesus vai te responder, não tarda e você receberá o teu galardão. E aqui ele bateu, ele clamou outra vez, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Já viu? Quando Jesus respondeu, as barreiras caíram. As pessoas mesmo que estavam a impedir que o cego chegasse, que a voz do cego chegasse aos ouvidos de Jesus, são as pessoas mesmo que vieram ministrar-lhe. E disse, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Já viu? Nós podemos dizer hipócritas, mas não é hipocrisia, amado. Eram demônios, era operação de demônios em ação, para evitar, para impedir que o cego Bartimeu recebesse a sua cura. Mas ele resistiu ao diabo e ele combateu o bom combate da fé. Ele perseverou na fé. Eu hoje não saio daqui sem ele me ouvir. Eu quero ser curado. Eu vou receber a minha cura hoje. Então, e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu veja, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, e a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Ele passou a ser um servo de Jesus. O que lhe salvou, amado? É a fé. É a fé que nos ajuda a resistir ao inimigo. Então você mantenha a tua fé, continue a ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé vem por você perseverar no caminho de Deus. E fica a escolha, peça ajuda ao Espírito Santo para te conduzir para um ministério em que você entenda a palavra que está a ser ministrada, porque muitos perdem a cura, muitos não recebem a cura porque não entendem a pregação que está a ser dada no ministério em que ele está. Então é muito importante que você entenda aquilo que está a ser ministrado, para que você flua no Espírito Santo, para que você receba a tua cura. A cura vem pela fé em Cristo Jesus. Há curas instantâneas. Essas curas instantâneas é porque o pecado não é o pecado nem da maldição hereditária dos teus pais, nem é pelo pecado da vontade própria, é pelo pecado do Adão e Eva. Por causa dessa maldição, você nasceu com uma maldição, com uma enfermidade que os médicos não veem a cura, como aquele cego que nós vimos aqui em João 9, que Jesus disse que os discípulos perguntaram-lhe: Senhor, quem pecou este? É ele ou os seus pais? Jesus disse: nem ele pecou, nem os seus pais. Então, este pecado foi devido ao quê? Devido à maldição da Eva e do Adão, a transgressão deles, que fez com que Jesus Cristo viesse à terra. Jesus Cristo, ele não veio apenas curar, ele veio nos resgatar a nossa alma, ele veio trazer a cura para a nossa alma. Então, a alma deste cego estava enferma, e ele estava cego por causa desta enfermidade
enfermidade de transgressão do Adão e Eva. E Jesus disse que essa enfermidade dele é para a glória de Deus, é para que o mundo visse que Deus existe e que Deus cura ontem, hoje e eternamente. Ele cura todos os dias, não só como os fariseus e os escribas não queriam que Jesus curasse no sábado, porque eles viviam pela lei de Moisés, que Deus decretou que aos sábados ninguém faz nada, todos ficam só a servir a Jesus Cristo. Mas só que este foi o mandamento para que o povo nos tempos de Moisés servissem a Deus. Nesse dia foi consagrado, mas Jesus Cristo veio, provou que o pai dele trabalha todos os dias. O pai dele, se hoje é para curar, ele cura. Se hoje está alguém aflito, clamou, ele cura. Então, Jesus Cristo chamou os fariseus e os escribas de hipócritas, porque neste dia de sábado que eles dizem que Jesus Cristo não pode curar, e Jesus Cristo confrontou-os. Ok, é sábado, ninguém trabalha, mas os vossos jumentos, os vossos animais, no dia do sábado, você os solta para ir dar de beber a eles. Você os solta para que eles vão ao campo comer. Hipócritas. Então, se você não trabalha no sábado, então os animais também não podem comer, os animais também não podem beber, porque você não pode fazer nada ao sábado. Você faz aquilo que te apetece, mas você está a impedir a Jesus Cristo de fazer a vontade de Deus. Por isso é que Jesus Cristo chamou eles de hipócrita, e Jesus disse, e quando eles pediram a Jesus Cristo para fazer um milagre, para provar a eles que Jesus Cristo é mesmo o Filho de Deus, que veio à terra para poder fazer milagres, prodígios e maravilhas, e Salvador, que eles estavam à espera, Jesus disse, vocês não vão ter milagre nenhum. O milagre que eu vos dou é o milagre do Jonas. E qual é o milagre do Jonas, amados? É arrependei-vos. É o arrependimento. Qual é o milagre de Jonas? É Deus, quando enviou Jonas a Nínive, é para pregar o arrependimento, para que o povo de Nínive se arrependesse. Então, o que é que Jesus Cristo estava a dizer aos escribas e aos fariseus? Arrependei-vos, ó vós de coração dobre, arrependei-vos, ó vós hipócritas, raça de víboras, não fazem e nem deixam os outros fazerem, e não fazem e querem que os outros façam a vossa vontade, com o pretexto de que estão a seguir ao Moisés, que eles nem seguiam a Moisés, porque eles não obedeciam a lei de Moisés, mas queriam que Jesus Cristo seguisse a Moisés. Para cortar uma história, um testemunho, amados, de uma forma geral, a cura vem por arrependimento. A verdadeira cura divina vem por arrependimento dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados, negar o pecado, dar costas ao pecado, não voltar a pecar, tal como aquela mulher que foi apanhada em pleno adultério, lá em João 8, ela foi apanhada em pleno adultério e levada a Jesus para ser julgada e condenada ao apedrejamento até a morte. Queriam aqueles que levaram ela ao tribunal do justo juiz, já levaram ela condenando-a. E então Jesus pôs de toda a prova, buscou a Deus em primeiro lugar, Deus instruiu, e ele então disse, todos vocês, alguém que não tem nenhum pecado, sejam o primeiro a tirar a primeira pedra sobre ela. E então cada um, claro que viram que eles estavam cheios de pecados, hipócritas, então eles saíram um a um e não ficou nenhum. E ele perguntou à prostituta, onde é que estão os teus acusadores? E ela levantou a cara e viu, não está cá nenhum. Não, nenhum, Senhor, não vejo nenhum. Eles não te condenam, então eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Então isto é para que todos nós deixemos o pecado, não importa o tipo do pecado, amados. O salário do pecado é a morte. Salário do pecado é a morte. O Lúcifer caiu por causa do pecado. Ele não se arrependeu, transformou-se em anjo mau do inferno. Nunca mais subirá. E todos aqueles que
que não ouvem a voz do bom pastor, então já sabem o seu fim. É o inferno, é juntamente com Lúcifer, que se transformou em anjo mau, em Satanás e todos os seus demônios, aqueles que se rebelaram e se multiplicaram aqui na terra. Então você fica firme, se você quer ter um encontro real com Jesus Cristo, se você quer receber a tua cura, arrependa dos teus pecados, porque você não sabe que se a tua enfermidade é por causa da transgressão do Adão e Eva, você não sabe se o teu pecado é devido à maldição hereditária dos teus antepassados, você pode saber, mas ter dúvidas se aquilo que você está a passar, a enfermidade, é devido à dificuldade que você está a passar, a barreira que está a impedir que você cresça, que você atinja um nível de ascensão em que você vê a glória de Deus. Você não sabe se é por causa do teu caráter, você não sabe se é do teu marido, se você é casado, ou se é da tua esposa, se você é casado, se é marido, ou se é homem ou mulher, ou se é dos teus filhos, ou a porta que você abre pecando contra outras pessoas. Amados, o pecado é a origem de quase toda a enfermidade da mente, do corpo e a alma. O pecado. E o salário do pecado é a morte. E a única cura divina para a enfermidade da mente, do corpo, a alma, é arrependermos, é reconhecer que nós precisamos do perdão dos nossos pecados, é reconhecer que só Jesus Cristo tem poder debaixo do céu para perdoar os nossos pecados, é saber que Jesus Cristo é Ele o único que cura, que faz milagres. Homens nenhum fazem milagres, nem Buda, nem Maomé, nem ninguém, homem nenhum tem poder para fazer milagres, só Jesus Cristo. Ele é o único no céu, na terra e debaixo da terra, não há outro igual a ele. Se você quiser receber a tua cura, é arrependimento. A cura da alma, a cura de enfermidade é a enfermidade da alma, começa por arrepender dos maus caminhos, por arrepender e mudar de atitude, mudar de pensamento, mudar de sentimento, mudar de atitude. E durante o processo que está a haver essa mudança, está a haver essa transformação em que nós estamos a renovar os nossos pensamentos pela palavra de Deus, para que o nosso coração esteja cheio de fé, esteja cheio do amor de Deus, e nós começamos a guardar o nosso coração, revesti-lo de fé para vencer a injustiça, para que nosso coração não seja um reservatório da mágoa, do ódio, do rancor, por causa de muitas injustiças pela qual nós somos vítimas. Revestir nosso coração de toda a armadura de Deus, escudo da fé, para resistir no dia mau. E é assim que nós ganhamos a resiliência. É a fé que nos dá a resiliência. A resiliência é o código de honra do Senhor Jesus Cristo para a cura. Se você não resistir ao diabo, você não recebe a cura. O cego Bartimeu, aqui, ele resistiu ao diabo. O diabo levantou um vendaval muito grande para impedir que ele recebesse a cura dele. Mas ele não deixou que ninguém o calasse. Ele não calou. Ele continuou a bater no trono da graça do Pai. Batei, Mateus 7. Batei, abre-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Pedi, dá-se-vos-á. Continua a clamar, continua a buscar, continua a bater no trono da graça do Pai para que você receba a tua cura. Mas enquanto você está a bater, certifica-se que a tua fé está a ser cada vez mais fortalecida, que certifica que a tua fé, ela agrada a Deus, certifica que você está a negar o pecado, certifica-se que a tua fé é salvífica, é a fé que salva, é a fé que cura, é a fé que liberta, é a fé que ministra o coração de Deus fica agradado. Ele diz: este é o meu servo amado, este crê em mim, este não duvida, a fé dele não duvida. Não é a fé do Pedro que disse: mestre, se és tu, manda-me ter contigo, e andou sobre as águas, e passado um bocadinho um vendaval soprou, e a fé dele vacilou, e ele afundou. Esse tipo de fé não agrada a Deus. Nós todos vacilamos, amados. Nós não podemos criticar ao Pedro pela fé dele ter vacilado. Vamos compreender ao homem. Não é fácil. Não é fácil. De repente, Jesus Cristo diz para ele andar e ter com ele, e ele lá foi. Mas de repente o vento soprou e ele então balançou
falhou, a fé vacilou e ele, ai Jesus, salva-me. Isso acontece a todos. Mas aqui o cego Bartimeu, ele se esforçou, ele não deixou que a sua fé vacilasse. Muitas pessoas, a multidão disse cala-te, para que ele não recebesse a cura dele. As pessoas diziam cala-te, 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 para não tomar posse da cura dele. Para não tomar posse da cura dele. Ele não se calou enquanto ele não obteve a resposta de Jesus Cristo. Até quando Jesus Cristo disse deixa-lhe e tragam-no. E essas pessoas mesmo que o vento balançou, que foram usados por Satanás para dizer-lhe que cala, para impedir que ele recebesse a cura, são essas pessoas mesmo que pelo Espírito do Senhor moveram-se de íntima compaixão, foram ajudá-lo a levantar, que o mestre espera por ele, que o mestre ouve-lhe, e então ele recebeu a cura dele. Assim sou eu e você. Podemos balançar, mas nós temos que nos esforçar para que a nossa fé não vacile, para que a nossa fé não entre assim, não fique assim, não balance. Nós temos que ser firmes. Jesus cura, eu creio, eu vou receber a minha cura. Não importa o tipo de enfermidade. O nosso Deus é um Deus do impossível. Nosso Deus é um Deus do impossível. Se ele ressuscitou Lázaro dos mortos depois de 4 dias, nem o sepulcro, nem a pedra do sepulcro impediu que o Lázaro ficasse morto, nem todas aquelas ligaduras impediu, amordaçou o amor de Jesus. Então Deus é poderoso para te ressuscitar, para te curar, para te abençoar todos os dias da tua vida, se você crer, se você clamar, se você buscar, se você bater, se você perseverar, sendo resiliente. Sendo resiliente. Deus disse mesmo, Ana Isabel, resiliência é o meu código de honra. Resista ao diabo. Resista ao diabo. Então você resiste ao diabo. Como o cego Bartimeu resistiu ao diabo, resiste ao diabo para você receber a tua cura. Toma posse da tua cura hoje. Em nome de Jesus, Pai Santo, eu oro para que o Senhor fortaleça o coração de todos os meus irmãos que entraram ali. Todos que entraram, Senhor, com o propósito certo para receber a tua cura e preparar-se para receber a tua cura, Senhor, no nosso ministério. Eu oro para que o Senhor fortaleça a fé de cada um deles, Senhor, para que o Senhor derrama o óleo da tua unção sobre eles, quebra todo o jugo de incredulidade, quebra toda a barreira, quebra tudo quanto é casta da operação do inferno de trevas, no nome de Jesus. Senhor, fortaleça-os em ti, na força do teu poder, reveste o Senhor de toda a tua armadura, para que eles continuem a combater o bom combate da fé e do amor, para que eles continuem a bater no trono da tua graça, esperando em ti com fé, perseverando, sendo resilientes, resistindo ao diabo a todo tempo. E tu diz na tua palavra, honra-me a mim e eu te honrarei. E Senhor, que eles te honrem com essa resiliência, que eles te honrem perseverando em ti, tendo fé, mantendo os olhos postos em Jesus Cristo, para que eles recebam o teu galardão, que é a tua honra. Manifesta o trono, Senhor, na vida de cada um deles, e todos aqueles que nunca receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Eu oro, Senhor, para que eles hoje recebam, Senhor Jesus Cristo, neguem o pecado e desejem ardentemente ter Jesus Cristo não só como um Salvador, mas também como seu Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. E assim eu deixo esta mensagem, amado, aqui às missionárias, à pastora Cristina. Eu oro para que o Senhor vos fortaleça. Eu oro para que o Senhor renove sempre as vossas forças, o vosso coração esteja fortalecido e cheio de fé, e apagando todos os dias, em cada oração, em cada intercessão, em cada guerra espiritual. Vocês apaguem todos os dardos inflamados do maligno. Eu oro para que toda palavra que sair da vossa boca
ela vá como espada de dois gumes, vos proteja e aniquile todos os dardos inflamados do maligno, aqui aniquile o poder das trevas, aniquile o poder do inferno, aniquile o poder de toda a casta da operação satânica em nome de Jesus, e toda a família do Ministério Apostólico Coragem Shine, ali na Igreja Mãe, eu oro porque o Senhor cubra com as suas penas, o Senhor fortaleça cada um deles na fé, Senhor, firme o Senhor na igreja, firme o Senhor na palavra, firme o Senhor em Jesus Cristo, para que eles vejam a tua glória em nome de Jesus. Oro para que todos cresçam de fé em fé, andem de valores e com valores para o céu e encham-se do poder do Espírito Santo, que tenham o seu candeeiro cheio do óleo da unção, cheios do amor por Jesus Cristo, a cada louvor, a cada adoração, a cada intercessão, a cada oração, o Senhor os transporte para que eles vivam aos pés da cruz, em nome de Jesus. Amém e amém. Um bem-aja, amados, até amanhã, se Deus quiser. Hoje foi um recorde que eu bati, foram muitas pregações, acredito que esta é a 4ª pregação, eu tenho muito mais pregações, eu tenho vontade de continuar a pregar, mas há outras coisas para fazer nos bastidores, eu deixo vocês assim, amados, mas vou orar para que o Senhor continue a fortalecer, nos ajudar nesta última hora em que estamos a preparar para subir com Jesus Cristo. Amém? Um bem-aja, Deus vos abençoe, em nome de Jesus.